Boa noite. Boa noite. A economia dá sinais de fraqueza. Junho interrompe a sequência de abertura de empregos com carteira assinada. E cai de novo a estimativa de crescimento deste ano. O depoimento do doutor Bumbum, Denis Furtado, sobre a paciente que morreu é conflitante com o que afirma a diretora do hospital. Aeroportos de São Paulo voltam a enfrentar atrasos por causa de problemas no radar. Foi a segunda vez em 5 semanas. O PDT oficializa a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. O advogado Michael Cohen gravou conversas com Donald Trump semanas antes de ele se eleger presidente. Eram sobre pagamentos para silenciar uma ex-modelo. Neymar fala pela primeira vez desde a desclassificação do Brasil na Copa do Mundo. E a chuva desigual no Nordeste provoca contrastes entre áreas que ainda sofrem com a seca e as que tiveram um alívio. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Chegou a Pop Credit Card, a maquininha que veio te ajudar a vender. Ela não tem aluguel e é sua por apenas 12 vezes de R$ 29,90. É uma das menores taxas do mercado e você ainda recebe em até 2 dias úteis. E não é promoção não, hein? E além de tudo, ela vem com chip e Wi-Fi. Peça já a sua. Pop Credit Card, dê um pop nas suas vendas. Passageiros de pelo menos 500 voos sofreram atrasos hoje nos 3 principais aeroportos de São Paulo por causa de falhas num radar. 50 viagens foram simplesmente canceladas. No intervalo de 5 semanas, foi a segunda pane no mesmo equipamento. Por 3 vezes, num período de 12 horas, o radar que controla os voos nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos apresentou problemas. O resultado foi voos cancelados, confusão, filas e dúvidas. A gente já tinha viagem, passeio, tudo marcado lá para amanhã, tudo combinado, pago, e agora vamos ficar a ver navios. Não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que vai ter que voltar para casa. O problema começou de madrugada, quando o aeroporto ainda estava fechado. Pela manhã, a Infraero suspendeu todos os voos por quase 1 hora. A mesma situação que aconteceu há pouco mais de 1 mês, com uma falha no mesmo radar. O motivo no mês passado foi, segundo a aeronáutica, a troca de uma placa de telecomunicações. Dessa vez, explicou que houve instabilidade na visualização do radar em 3 momentos, às 20h30 da quinta-feira, às 4h30 e às 10h30 da manhã de hoje, por causa de uma transição do fornecimento de energia elétrica do abastecimento comercial para o gerador próprio e que a energia elétrica foi normalizada hoje ao meio-dia. A aeronáutica afirma que não há relação entre os 2 episódios. O compromisso da Duane era em Porto Alegre. Nosso voo está atrasado e até agora a gente não conseguiu resolver nada. Era 1 hora, passou para 4h20 e aí mesmo assim não tem previsão. Eu não sei o que eu faço, se eu volto para casa ou se eu aguardo, né? A Eletropaulo, que é a companhia de energia elétrica de São Paulo, declarou que não detectou falha no fornecimento de energia no endereço do radar. A Infraero informou que os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio, vão estender o funcionamento até a 1 da madrugada de sábado para normalizar os voos. Vamos saber, então, como é que fica o tempo no fim de semana? Vamos conversar com a Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. Oi, Juliana, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Para falar sobre o fim de semana, eu tenho que mostrar por onde anda a frente fria. Olha que imagem de satélite bonita, viu? A gente vê aqui a frente fria que se formou lá entre Uruguai e Argentina, avançou para o Paraguai e provocou chuva principalmente no sul gaúcho, derrubou temperaturas também por lá e em parte do centro-oeste. Veja só, às 3 da tarde de hoje, Porto Murtinho, que fica em Mato Grosso do Sul, tinha 15 graus. No mesmo horário, fazia 32 em Campo Grande. Em Santana do Livramento, no sul do Rio Grande do Sul,
A temperatura às 3 era de 8 graus, enquanto em Lagoa Vermelha, no norte do estado, 25. Amanhã é o seguinte, tem queda brusca de temperatura lá em Porto Alegre, a gente já vinha cantando essa bola aqui, 7 de mínima e 14 apenas de máxima. Em Floripa é operação casada, frio e chuva. E Juliana, Curitiba começa o dia com 12 e à tarde faz 22 graus. Ô, Maju, fala um pouquinho das outras regiões pra gente também. Vou falar, não sei se você já ouviu falar, Juliana, em virada seca. É isso que vai ter aí em parte do centro-oeste e do sudeste, viu? A frente que avançou não conseguiu levar chuva para essas áreas, mas muda a temperatura. Olha só, Campo Grande, que eu falei que hoje fez 32, amanhã começa o dia com 14, à tarde só 24. Cuiabá com 26 apenas de máxima. Na maior parte do país será um sábado ensolarado. Ótimo, né, para quem pode gerar eletricidade de forma limpa, sustentável. O Brasil tem um baita potencial aí para geração de energia solar, fotovoltaica, como é chamada, né? Mas, por enquanto, essa fonte aí só representa 1% da matriz elétrica brasileira. E é nessa região aqui, olha, entre parte do sudeste, também do centro-oeste, do norte e do nordeste, que está o maior potencial para isso. Brasília, Palmas e Teresina estão na área que recebe maior irradiação solar. Amanhã a gente vai ter 27 graus de máxima na capital federal, 35 em Palmas, mesma máxima de Teresina. Sábado quente no Rio e em Vitória. Aqui em São Paulo faz 27 de máxima, pode garoar à noite. Salvador, Recife e Natal também deve ter uma chuva fraca. E a minha parada final é justamente no Nordeste, já que o levantamento aí da Agência Nacional de Águas mostra que, da maior parte aí dos reservatórios, 521 da região, a maioria está com volume abaixo de 30%. Destaco aqui Rio Grande do Norte, Juliana, 54 reservatórios e apenas 8 estão com volume aí acima de 90%. Já é preocupante, né, Maju? Obrigada, viu? Tchau, bom final de semana. Você também. Então, a Maju tem informado aqui no Jornal Nacional, a chuva do começo desse ano caiu de uma maneira desigual no Nordeste brasileiro. E ela não foi suficiente para compensar os 6 anos seguidos de seca rigorosa na região. A Beatriz Castro e o Sam Costa percorreram o Rio Grande do Norte e Pernambuco para registrar realidades muito diferentes no semiárido. Terra seca, rios que evaporaram e plantações sem nada para colher. É o sertão marcado pela aridez, mesmo no fim da estação chuvosa. Tudo seco, é como não tivesse existido o período de chuva. A região do Seridó, no Rio Grande do Norte, uma das mais secas do país, enfrenta o colapso no abastecimento. Os 45 mil moradores de Currais Novos vivem à espera dos caminhões-pipa. A cidade tem 102 pontos de distribuição de água. Muita gente fica aqui que nem maribondo de gente. O hospital regional, que atende pacientes de 17 municípios, depende da água que chega nos caminhões. Se for esperar pelo abastecimento público, o que acontece com o hospital? Entra em colapso, a gente vai ter que parar. Teria que parar se fosse esperar só pelo abastecimento normal. Nas casas, baldes, tambores e caixas d'água. Na área rural, cisternas e açudes secos. Quem acreditou que esse ano seria diferente, colheu prejuízo. Quantos sacos de milho você esperava colher? 50 sacos de milho, aí não vai dar, acho que não vai dar 5 sacos não. As aves se concentram no pouco d'água que restou nesse açude. Peixes não tem mais, nem pescadores. José foi o último a buscar a rede para tentar a sorte num açude mais distante. 102 quilômetros. Foi a melhor temporada de chuvas nos últimos 4 anos. Mas ainda não foi desta vez que os efeitos da seca prolongada terminaram. Como tivemos uma sequência de anos secos, nós também precisamos de uma sequência de anos chuvosos para que a seca venha acabar, este período de seca, né? O período mais esperado do ano passou e deixou cenários bem diferentes por todo o Nordeste. Na região onde chove pouco e as chuvas são mal distribuídas, os contrastes ficaram ainda mais acentuados. E onde não choveu, o cenário é desolador, como aqui, no açude de Gargalheiras, no Rio Grande do Norte, que tem capacidade para armazenar 44 milhões de metros cúbicos de água. E está seco, justamente quando começa mais um período de estiagem.
Já aqui em Pernambuco, no sertão do Pajeú, choveu bastante, mais do que a média esperada para a região. O açude Brotas transbordou e está assim, com água a perder de vista. Água nos reservatórios é sinônimo de trabalho para quem vive da terra. Nesta área, 7 trabalhadores rurais plantam 3.000 pés de tomate por uma diária de R$50. A situação melhora para todo mundo quando tem água assim? Melhora para todo mundo a situação. Água é vida. O Ivan plantou no início das chuvas e tem muito tomate orgânico para colher. Quando chove, muda tudo, viu? A chuva, ela muda o sertão. A chuva e seu enorme poder de transformação. Em fevereiro desse ano, o Jornal Nacional mostrou o seu Aloísio preparando a terra. 4 meses depois, encontramos o agricultor cercado de verde, com milho para colher, folhagens armazenadas para os animais e feijão para debulhar. As cisternas estão cheias. A colheita desse ano, o ano que vem está garantida ainda. O pequeno depósito está lotado de feijão, fava, milho e até arroz, tudo colhido no sítio. A família aprendeu que nos bons tempos é preciso se preparar para os dias mais difíceis. Seca vai existir sempre, toda a vida existiu, né? Mas com inteligência, trabalho e fé em Deus, a gente consegue conviver com ela, sim. O Globo Repórter de hoje vai mostrar o renascimento do Pantanal argentino. O homem que quase acabou com uma das regiões alagadas mais belas do mundo, agora traz a vida de volta. Tamanduás, antas, veados campeiros. Pesquisadores ensinam animais a sobreviver em áreas selvagens. Araras vermelhas precisam aprender até a voar. Isis, a onça brasileira, como ela está ajudando a repovoar a reserva onde sua espécie estava extinta. Um momento emocionante. Depois de 70 anos, o nascimento das primeiras oncinhas. Nossa repórter atravessa a reserva alagada no lombo de um cavalo. Hoje, no Globo Repórter. Um relatório da organização de direitos humanos mais importante do mundo denunciou a contaminação por agrotóxico de comunidades rurais no Brasil. A imagem que vem à cabeça: aviões sobrevoando plantações para pulverizar agrotóxicos. Mas e quando esse spray atinge pessoas? Aconteceu em 2013 na Escola Rural São José do Pontal, em Rio Verde, uma das maiores produtoras de soja no interior de Goiás. Mais de 30 crianças passaram mal. Do ano passado para cá, a ONG Human Rights Watch visitou comunidades rurais nas 5 regiões do Brasil. Num relatório divulgado hoje, os moradores relatam que são atingidos frequentemente pela pulverização. Se queixam de dores de cabeça, náusea, tontura e vômito e dizem ter medo de denunciar a intoxicação. Richard Piershouse, diretor da ONG, diz que o Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, consome mais de 1,5 milhão de toneladas de agrotóxicos por ano. Entre os 10 produtos mais vendidos aqui, 4 estão proibidos na Europa. A ONG diz que a lei que prevê uma distância mínima de 500 metros na pulverização de aviões não é cumprida. Recomenda mais fiscalização e também a criação de uma lei federal que limite a aplicação de agrotóxicos por tratores perto de comunidades rurais. É chocante que alguém possa despejar pesticidas em lugares onde as pessoas vivem e estudam. O Ministério da Agricultura disse que existe fiscalização e prometeu implementar uma das sugestões. Como, por exemplo, um disciplinamento um pouco mais formal dessas distâncias, por exemplo, da aplicação terrestre, como feito na aplicação aérea, e a gente de pronto vai acatar. O relatório foi divulgado no momento em que o Congresso discute um projeto de lei que altera o processo de registro dos agrotóxicos. Hoje, esses produtos precisam ser autorizados pelos Ministérios da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura. O projeto propõe que a palavra final fique com o Ministério da Agricultura e fala até em mudança de nome. Em vez de agrotóxicos, eles passariam a ser chamados de pesticidas. A Sociedade Rural Brasileira diz que a mudança deve acelerar a aprovação de produtos, que hoje demora até 8 anos. Esse prazo diminuirá expressivamente e novas tecnologias, bem como novas empresas poderão operar nesse mercado. Se o Brasil, de fato, deseja produzir alimentos utilizando menos defensivos,
Nós precisamos de inovação tecnológica. Na internet, uma petição contra o projeto de lei tem 1,5 milhão de assinaturas. Dezenas de instituições também se posicionaram contra, como a Anvisa, o Instituto Nacional do Câncer e a Fundação Oswaldo Cruz. Produtos que já foram banidos no Brasil poderão ser reintroduzidos. O projeto de lei, ele aponta um caminho que ele flexibiliza de uma maneira muito clara os interesses das necessidades dos processos de produção agrícola em detrimento dos interesses da saúde e do meio ambiente. O depoimento do médico Denis Furtado, indiciado pela morte da bancária Lilian Calisto depois de um procedimento estético, teve informações contraditórias com as fornecidas pelo hospital em que ela foi atendida. Denis Furtado e a mãe dele, Maria de Fátima, saíram neste carro da delegacia no meio da tarde. Os dois foram para a cadeia pública de Benfica, na zona norte da cidade, onde devem ficar até a transferência para um presídio. Denis e Maria de Fátima passaram quase 24 horas aqui na delegacia. Ontem à noite eles prestaram depoimentos e logo depois os dois tiveram crises de hipertensão e precisaram de atendimento médico. Hoje, no fim da manhã, Denis Furtado voltou a prestar depoimento e falou durante quase 3 horas. No depoimento de ontem, o médico disse que injetou 300 mililitros da substância polimetilmetacrilato 30%, 150 mililitros em cada glúteo. Denis Furtado disse que o procedimento estético, a bioplastia, durou 1 hora e 15 minutos, das 6 às 7h15 da tarde. Denis afirmou que Lilian Calisto relatou ter usado anabolizantes no passado. Disse que ela começou a passar mal por volta das 11h15 da noite, que estava enjoada e chegou a vomitar, mas voltou a ficar bem. Mas 15 minutos depois, como Lilian continuava se sentindo fraca, Denis decidiu levá-la ao hospital. O médico contou que todas as vezes em que teve contato com Lilian no hospital, ela estava lúcida. O depoimento contradiz as informações do Hospital Barra d'Or, que declarou em nota que a paciente chegou com um quadro extremamente grave. A diretora do hospital disse à polícia que Lilian chegou à emergência às 10h59. Estava lúcida, mas com taquicardia e dificuldade de respirar, e que a hipótese inicial era de embolia pulmonar. A diretora informou que logo em seguida Lilian piorou e teve 4 paradas cardiorrespiratórias. A mãe de Denis, Maria de Fátima Furtado, afirmou no depoimento que mesmo depois de 2 horas dentro do hospital, Lilian estava lúcida e falando normalmente. Mas, segundo a diretora do hospital, a morte foi constatada a 1h12 da madrugada, pouco mais de 2 horas depois do início do atendimento. Denis Furtado afirmou que saiu do hospital e deixou a namorada, Renata Cirne, que também está presa, esperando notícias da bancária. Que voltou às 4 da manhã para buscar Renata, mas não recebeu nenhuma notícia sobre a morte de Lilian. Segundo ele, o hospital disse que só daria informações para a família. Já a diretora do hospital disse que a equipe procurou o médico para comunicar a morte e não o encontrou. Lilian Calisto tinha 46 anos e veio de Cuiabá ao Rio só para fazer o procedimento estético, realizado na cobertura de Denis Furtado. No depoimento de hoje, Denis Furtado disse que não sabia que era preciso ter registro profissional no Rio para fazer atendimentos esporádicos. Afirmou que faz bioplastias há 10 anos, mas admitiu que não tem título de especialista em cirurgia plástica. O médico disse que sabia que a namorada, Renata Cirne, indicava pelo celular a quantidade da substância que as pacientes deveriam aplicar e que era sob orientação dele. Sobre a técnica em enfermagem Rosilane Pereira da Silva, também indiciada pela morte, mas que não teve prisão decretada, Denis afirmou que ela limpava a casa e o consultório. Rosilane aparece nessa foto com Denis e Renata. Segundo o médico, a máscara, as luvas e o avental são para fazer a limpeza e para abrir o material esterilizado. Denis afirmou que nem ela, nem Renata, nem a mãe Maria de Fátima participavam dos procedimentos. Nós não conseguimos contato com os advogados de Renata Cirne e de Rosilane Pereira da Silva. Também no Rio de Janeiro, uma família passou uma semana reunindo provas para tirar da cadeia um cidadão trabalhador preso por engano. Uma família presa a uma injustiça. Está aí desde sexta-feira, ele ficou sem tomar banho lá por 3 dias e ele está sendo acusado por uma coisa que ele não cometeu.
Antônio Carlos foi parar atrás das grades por causa de uma investigação que parecia rápida e eficiente. Não foi nenhuma coisa nem outra. A polícia investigou este assalto no consulado da Venezuela, registrado por câmeras de segurança, e confundiu Antônio Carlos com um dos assaltantes, aquele ali de terno azul e óculos. Os policiais compararam a imagem do ladrão com uma foto de Antônio Carlos nas redes sociais e não tiveram dúvida. Antônio Carlos, que é motorista de Uber, foi preso em casa. A polícia afirma neste relatório o que levou os investigadores a ter certeza de que os dois eram a mesma pessoa. Que os dois tinham semelhança na cor da pele, no formato do nariz e no formato da cabeça. O documento diz também que ambos são carecas. Têm orelhas grandes, pontudas e voltadas para fora. Foi um erro grotesco. Qualquer olhar leigo vai reconhecer a diferença física entre os dois. O engano só começou a ser desfeito porque a família se revoltou e fez a própria investigação. Os parentes de Antônio Carlos conseguiram as imagens do assalto no dia 6 de junho e identificaram o verdadeiro criminoso. A gente conseguiu o nome completo, endereço, identidade, CPF, a gente conseguiu tudo, a gente deu de mão beijada para a polícia. Numa outra delegacia, descobriram que o verdadeiro ladrão já estava até preso desde o dia 29 de junho e por outro assalto. A família conseguiu também as imagens que registraram a prisão dele. A consuleza da Venezuela, que tinha reconhecido Antônio Carlos como um dos assaltantes, soube da luta dos parentes de Antônio e pediu para ir ao presídio ontem. Admitiu que tinha errado e reconheceu o verdadeiro assaltante. Antônio Carlos está há uma semana aqui no presídio de Benfica, na zona norte do Rio. A luta para desfazer o erro da polícia terminou ontem, quando houve o reconhecimento do verdadeiro ladrão. Mas Antônio Carlos continuou preso à burocracia. Faltava chegar o alvará de soltura. O juiz determinou a soltura dele no fim da tarde. No despacho, a justiça admite o erro. A família não vai arredar pé, porque quando se trata da liberdade de alguém, não dá para simplesmente dizer que as aparências enganam. Justiça pro meu marido, gente. A expectativa é que Antônio Carlos seja solto a qualquer momento. Mesmo depois de reconhecer o erro e mandar soltá-lo, a justiça entendeu que ele ainda deve responder ao processo em liberdade. A delegada Valéria Aragão, responsável pela prisão dele, não quis comentar o caso. E você vai ver a seguir, cai de novo a estimativa de crescimento da economia para este ano. Volta para a cadeia, o ex-governador de Mato Grosso do Sul. Em julho, a inflação medida pelo IPCA 15 ficou 0,64%. Em relação a junho, caiu, mas ainda assim foi o maior índice para o mês desde 2004. A alta dos preços ainda reflete a greve dos caminhoneiros. O Ministério do Planejamento reduziu de 2,5% para 1,6% a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. E subiu a projeção da inflação de 3,4% para 4,2%. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, disse hoje que vai propor adiar para 2020 o reajuste de servidores previsto para o ano que vem. Segundo ele, essa medida permitiria uma economia de 11 bilhões de reais em 2019. Depois de criar vagas de trabalho com carteira assinada por 5 meses seguidos, a economia brasileira fechou 661 em junho. Mas no ano, o saldo ainda é positivo. O país gerou mais de 390 mil vagas formais. O INSS convocou 178 mil pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para serem avaliadas por peritos. A avaliação médica tem que ser agendada até o dia 13 de agosto pelo número de telefone 135. O INSS vai bloquear o benefício de quem não marcar essa perícia. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, desde agosto de 2016, mais da metade das perícias levou ao cancelamento do benefício. Segundo uma pesquisa, quase metade dos brasileiros pretende contar apenas com a aposentadoria paga pelo INSS quando parar de trabalhar. A vida profissional da Amanda está só começando. Eu sou muito gastona.
Eu sou muito consumista. Eu não tenho. Eu não tenho esse planejamento de poupar dinheiro. De onde você acha que vai vir o dinheiro que vai te sustentar na aposentadoria? Quase a metade dos trabalhadores acredita que vai vir da Previdência Social, do INSS. 4 entre cada 10 brasileiros acham, inclusive, que o padrão de vida vai ser melhor depois que se aposentar. E a maioria não faz nenhum planejamento, nenhuma economia para que isso aconteça. A pesquisa encomendada pela associação que representa as entidades do mercado financeiro mostra que apenas 10% das pessoas têm guardado dinheiro em alguma aplicação. É necessário que a gente incentive essas pessoas, chamem a atenção dessas pessoas. Ó, é importante você ter uma reserva, isso vai te ajudar hoje, vai te ajudar amanhã e vai te ajudar na sua aposentadoria. Lilian não fez essa poupança. Ela se aposentou no ano passado e ainda trabalha para conseguir manter o padrão de vida. Só o convênio, um convênio razoável, consome quase metade da aposentadoria. Desde a época em que Lilian começou a trabalhar, a conta da Previdência tem ficado mais difícil de fechar. Ela está negativa em mais de 180 bilhões de reais. De acordo com o Ministério da Previdência, para cada aposentado existem menos de 2 trabalhadores na ativa. Para sustentar todos os aposentados, diz esta economista, é preciso fazer uma reforma do sistema previdenciário. Caso contrário, sobrarão 2 caminhos: aumento de impostos, que já são pesados, ou o país se endivida mais ainda. É um fator hoje que leva o país a crescer menos, a gerar menos emprego e penaliza a população como um todo. E todo esse desequilíbrio pode acabar em juros mais altos, pode acabar em colapso, pode acabar em inflação. Aos 20 anos, Rafael guarda pelo menos 10% do salário que recebe, já de olho na aposentadoria. Antes de eu gastar com outras coisas, eu já separei esse dinheiro justamente para isso. O PDT oficializou hoje a candidatura do ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes à presidência da República. Ciro Gomes chegou à sede nacional do partido acompanhado da família e foi saudado pelos correligionários, que vieram de todo o país. Advogado, 60 anos, Ciro Gomes foi deputado estadual e federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro dos governos de Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva. Ciro vai concorrer à presidência da República pela 3ª vez. Foi derrotado nas campanhas de 1998 e de 2002. Lideranças do PDT dizem que agora chegou a vez de Ciro Gomes, que apresentou um programa de governo intitulado 12 Passos para Mudar o Brasil. Por aclamação, Ciro Gomes foi indicado na Convenção Nacional do PDT e já como candidato oficial do partido, prometeu recuperar a economia e gerar empregos. Ciro criticou os altos índices de desemprego e pregou o diálogo. O candidato disse também que o Brasil precisa voltar a crescer, garantir saúde, educação e segurança para a população. Precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Um grande acordo que devemos celebrar entre todos nós brasileiros em torno de algumas metas que o país pode e deve alcançar. Voltar a crescer, se reindustrializar, reduzir desigualdades, acabar com a vergonha da extrema pobreza, devolver a segurança às famílias e às ruas, avançar na educação e garantir uma saúde que atenda com dignidade mínima ao nosso povo, afirmar a nossa identidade cultural e investir na ciência e tecnologia que capacita a inteligência brasileira. Tudo isso é possível. Acreditem, o Brasil é um país grande e tem recursos e riquezas suficientes para oferecer uma vida feliz ao nosso povo. O nome do candidato a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes ainda vai ser negociado pela Executiva Nacional. E o PDT trabalha agora para formar aliança com outros partidos. O PDT, ele desde o primeiro momento se mostrou completamente a dialogar, evidentemente sem abrir mão de seus princípios, mas dentro de uma perspectiva de respeito e de um futuro pacto pela governabilidade. O Ciro representa essa esperança de que a partir de 1º de janeiro de 2019 nós tenhamos alguém com coragem, com conteúdo e competência para fazer as mudanças que o Brasil tanto precisa. O Partido Social Cristão oficializou a candidatura de Paulo Rabelo de Castro à presidência.
O economista carioca de 69 anos foi presidente do IBGE e do BNDES no governo Temer. Paulo Rabelo de Castro defendeu o enxugamento da máquina pública e um programa de geração de empregos. O nome do vice na chapa não está definido. O Tribunal de Contas de São Paulo arquivou o processo administrativo contra o conselheiro afastado Robson Marinho. Ele continua sendo investigado civil e criminalmente por corrupção e lavagem de dinheiro. Robson Marinho respondia a 2 inquéritos, um administrativo no Tribunal de Contas do Estado e outro criminal. Ele é suspeito de favorecer a empresa francesa Alstom em contratos de energia no fim dos anos 1990, quando era secretário da Casa Civil do governo Mário Covas, do PSDB. Foi Covas quem o indicou para o Tribunal de Contas do Estado em 1997. Nas investigações, promotores e procuradores descobriram que Robson Marinho tinha 3 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais em contas na Suíça e bens incompatíveis com o salário de conselheiro, como essa ilha em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Em 2014, a Justiça de São Paulo determinou que Robson Marinho fosse afastado do cargo. No ano passado, ele chegou a voltar, mas numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi afastado de novo. Agora, na esfera administrativa, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Edgar Camargo Rodrigues, Antônio Roque Cittadini e Cristiana de Castro Moraes, decidiram arquivar o processo contra Robson Marinho. Eles se basearam numa decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça, em que a ministra Nancy Andrighi afirma que os supostos fatos criminosos não estão relacionados às funções específicas do cargo de conselheiro de Tribunal de Contas, já que, na época, ele era secretário de governo. Diante disso, o STJ determinou no fim do mês passado que o processo criminal contra Robson Marinho por corrupção passiva e lavagem de dinheiro seja encaminhado para a primeira instância. O processo ainda não chegou, mas já se sabe que ficará na 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, especializada em crimes financeiros. A defesa de Robson Marinho afirmou que o arquivamento do processo administrativo confirma a inocência dele e a inexistência da prática de qualquer ilícito. A Polícia Federal prendeu o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do MDB, o filho dele e um advogado. Todos suspeitos de corrupção. Em 8 meses, é a 2ª prisão de Putinelli e do filho André Júnior, na Operação Lama Asfáltica, que apura fraudes em licitações, superfaturamento e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, os dois continuavam usando dinheiro desviado. A defesa do ex-governador e do filho dele disse que a denúncia é requentada e que vai recorrer. O Ministério de Segurança Pública fez hoje um raio-x dos presídios brasileiros. A taxa de superlotação é de quase 200% e quase metade dos detentos nem foi condenada. A população carcerária cresce 8,3% ao ano no Brasil. É a 3ª maior do mundo. Segundo o Ministério, nesse ritmo, em 2025, vão ser mais de 1,5 milhão de presos. O Ministério anunciou que vai destinar 15 milhões de reais aos estados para a compra de tornozeleiras eletrônicas e 17 milhões para a instalação de bloqueadores celulares. Me chamo Augusto José Gomes, moro no município de Bom Jardim de Goiás. O Brasil que eu quero é um Brasil de mais honestidade, porque aqui é uma GO, mas não existe asfalto. No papel está asfaltado, mas somente no papel. Sou Benilson, falo de Macarani, Bahia. E o Brasil que eu quero para o futuro é um país onde seus governados veem seus governantes o mínimo de dignidade para que possamos ter saúde e educação para todos. Meu nome é Gleice, eu falo de Campo Belo, Minas Gerais. E o Brasil que eu quero para o futuro é um país com governantes mais competentes e que zelem pelo bem-estar do cidadão e com mais recursos e valorização no produto dos pequenos produtores rurais. Meu nome é Lucas Marques da Silva e eu falo de Osasco, São Paulo. O Brasil que eu quero é um Brasil que os parlamentares tenham consciência que eles representam a população, que eles não legislam em causa própria ou em troca de cargos e favores, mas sim pensando no que é melhor para o país. Que futuro que eu quero para o meu país, para o meu filho, um futuro em que prédios como esse, feito aqui na cidade de Erebano,
não fiquem abandonados aí com todo o nosso dinheiro aqui. Meu nome é Leandro José Ramos, da cidade de Erebama, Rio Grande do Sul. Meu nome é Vavazinho França, moro aqui na cidade de Santa Rita, no Maranhão. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais educação, saúde, segurança e que os políticos façam que nem eu. Eu fui vaqueiro há mais de 40 anos e nunca roubei um bezerro dos meus patrão. Crie vergonha, bando de político corrupto. Esse é que é o Brasil que eu quero. Estas e outras mensagens do Brasil que eu quero estão todas no Globoplay, também na página do Jornal Nacional na internet e no site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Manda o seu vídeo pra gente. E você vai ver a seguir, um ex-advogado de Donald Trump gravou conversas comprometedoras com ele às vésperas da eleição de 2016. Neymar fala pela primeira vez desde a desclassificação do Brasil na Copa. Um homem esfaqueou passageiros de um ônibus em Lübeck, no norte da Alemanha. A imprensa local registrou 10 feridos e afirmou que o agressor é um alemão de 34 anos, de origem iraniana. Ele foi imobilizado pelos passageiros e preso em flagrante. Segundo a polícia, não há sinais de que tenha sido um atentado terrorista. 17 pessoas morreram no naufrágio de um veículo anfíbio num lago do estado americano do Missouri durante uma tempestade com ventos de quase 100 km por hora. Segundo autoridades estaduais, 9 das vítimas eram parentes, 7 pessoas estão hospitalizadas. A Polícia Federal Americana apreendeu a gravação de uma conversa comprometedora entre o presidente americano Donald Trump e o ex-advogado dele. Em 2016, o advogado Michael Cohen gravou uma conversa com o então candidato republicano à presidência, Donald Trump. No áudio, que não foi divulgado, os dois tratam de um pagamento que poderia ser feito para a ex-modelo Karen McDougal. Ela diz que teve um caso com Trump em 2006. Às vésperas da eleição de 2016, McDougal recebeu $150 mil de um jornal pela exclusividade da história. O jornal nunca publicou a reportagem. McDougal afirma que Cohen participou secretamente da negociação dela com o jornal com o objetivo de abafar o caso. A história é muito parecida com a de Stormy Daniels. A atriz pornô alega que teve um caso com Trump e recebeu $130 mil para não falar sobre o relacionamento. Quem fez o pagamento foi Michael Cohen. E Trump, depois de negar por muito tempo, admitiu o acordo. O que os procuradores estão investigando não são os casos extraconjugais de Trump, mas se o dinheiro usado para comprar o silêncio das duas mulheres às vésperas da eleição foi dinheiro de campanha e se isso infringiu alguma lei eleitoral. Cohen parece cada vez mais próximo de fechar um acordo de delação premiada com os procuradores e todos se perguntam se ele teria gravado outras conversas com Trump. Enquanto isso, o presidente americano continua surpreendendo com os rumos que está dando para a política externa. O diretor nacional de inteligência participava de um evento ontem quando a apresentadora leu ao vivo a nota da Casa Branca, dizendo que Vladimir Putin tinha sido convidado para visitar os Estados Unidos. Vladimir Putin is coming to the White House in the fall. Say that again. Dan Coates, então, pede para a apresentadora repetir. Depois de um tempo digerindo a informação, ele diz: "Ok, isso vai ser especial." That's going to be special. O diretor nacional de inteligência se surpreendeu, o país também. Mas a Rússia já disse que está acertando os detalhes para o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump, dessa vez em solo americano, nos próximos meses. E os Estados Unidos continuam tentando entender por que Trump avança na aproximação com a Rússia, contrariando conselhos de assessores, pedidos do próprio partido e informações de seus serviços de inteligência. Os torcedores alemães vão ter um fim de semana de torcida dividida na Fórmula 1. A casa é da Mercedes. Mas não se assuste ao ver tanta gente usando o vermelho da italiana Ferrari. É que aqui a torcida está dividida entre a equipe alemã e o ídolo local. Surpreso, Vettel disse que é legal ver tantos torcedores da Ferrari mesmo na Alemanha.
Piloto da Ferrari desde 2015, Sebastian Vettel nasceu em uma cidade próxima ao circuito de Hockenheim. Ele é o líder da temporada com apenas 8 pontos de vantagem para Lewis Hamilton, da Mercedes. Aqui na Alemanha, o Hamilton vai atrás da liderança do campeonato e de uma revanche particular. Há 15 dias na última prova, era ele quem estava correndo em casa, mas a vitória foi de Sebastian Vettel. Com direito à provocação pelo rádio. Vencemos. E foi na casa deles. Qui a casa loro. Teve até dança do alemão no pódio da Inglaterra. Mas em Hockenheim o desempenho do Hamilton é bem melhor. 3 vitórias contra nenhuma do rival. Das 10 corridas da temporada até aqui, Vettel venceu 4 e Hamilton 3. No domingo, dificilmente vamos achar um alemão triste em Hockenheim. Ontem à noite em São Paulo, num evento filantrópico, o Neymar falou com jornalistas pela primeira vez desde a eliminação do Brasil na Copa. O craque recebeu amigos e personalidades do mundo esportivo num leilão em prol do seu instituto, que atende crianças pobres em Praia Grande, litoral paulista. No total, 700 convidados, entre eles o sempre companheiro Daniel Alves e o chefe, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Os lotes do leilão tinham desde camisa e bola da seleção autografadas por Neymar e Pelé, a itens mais curiosos, como a chance de conhecer a top model internacional Gisele Bündchen em Nova York. No total, o evento arrecadou 3,5 milhões de reais. Na chegada, o camisa 10 deu a primeira entrevista desde a eliminação para a Bélgica e rebateu as críticas que recebeu durante e depois da Copa. Perdeu o Brasil, não perdeu só o Neymar, né? E quando ganha também não. Mas não tem problema, eu sei que as coisas caem nas minhas costas é bem larga, eu já estou acostumado com isso. Ele falou sobre a frustração de ver o sonho do Hexa parar nas quartas de final. Claro que a tristeza é muito maior, o gostinho de poder ter chegado é grande, porque a gente sabia que tinha time para isso, a gente tinha jogadores de qualidade para conseguir o nosso objetivo. Neymar falou também sobre os memes, as brincadeiras feitas na internet, no mundo todo, sobre supostos exageros do atacante em quedas e simulações dentro de campo. Você chegou a ver isso? Isso te incomoda? Como é que eu vi, eu levei na boa, até postei no meu Instagram ontem uma brincadeira com as crianças sobre isso. Meu futebol é de drible, meu futebol é de encarar o adversário. Eu não posso chegar para o adversário e falar assim, meu amor, licença que eu quero fazer um gol. Eu não posso, eu tenho que tentar driblá-lo, tenho que tentar fazer uma coisa e ele não vai me deixar passar. A Copa passou, vem aí uma nova temporada no futebol francês e um novo ciclo na seleção. Para Neymar, é driblar polêmicas e brilhar como antes. O Real Madrid apresentou hoje o jogador Vinícius Júnior, ex-Flamengo. No ano passado, o clube espanhol concordou em pagar o equivalente a 165 milhões de reais pelo atacante, que na época tinha 17 anos. Ele já está treinando com o time. Para tristeza de muito flamenguista. O Jornal da Globo é depois de Máquina Mortífera. Boa noite. Boa noite, até amanhã.